Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 9 livros dos países sede da Copa do Mundo de 2026, né? Então, livros sobre o Canadá, sobre o México e sobre os Estados Unidos. Vamos ver que tipo de literatura que eles têm aqui para indicar. Depois eu vou colocar o link na descrição para vocês. Então, olha, 9 livros dos países sede da Copa do Mundo que estão no MEC Livros. Aí, ó, representando os Estados Unidos, tem o apanhador no campo de centeio. Do Canadá tem esboço. E do México tem a filha única. Aí vamos ler aqui. Pela primeira vez, a Copa do Mundo será realizada em 3 países diferentes: México, Canadá e Estados Unidos. E embora o futebol seja o centro das atenções, a competição também abre espaço para conhecer mais sobre a história, os costumes e a cultura dos países envolvidos, incluindo a literatura. Para aproveitar esta oportunidade, o Guia do Estudante selecionou 9 obras literárias escritas por autores dos países sede. E a melhor parte, todos os livros estão disponíveis gratuitamente na plataforma MEC Livros. E confira abaixo a nossa seleção. Aí aqui, ó, do México, ele colocou a filha única da Guadalupe Nettel, Aura, do Carlos Fuentes e Cinza na Boca, da Brenda Navarro. Aí ele vai explicar aqui, ó. A filha única de Guadalupe Nettel. A mexicana Guadalupe Nettel é uma das principais vozes da literatura latino-americana contemporânea. Em A Filha Única, publicado em 2022, a autora explora diferentes experiências relacionadas à maternidade por meio da trajetória de 3 mulheres. Alina decidiu não ter filhos, escolha que contribuiu para o fim do seu relacionamento e motivou seu retorno ao México. Laura enfrenta a angústia de descobrir, aos 8 meses de gestação, que a filha pode não sobreviver após o nascimento. Já Doris é uma mãe solo que precisa lidar com os desafios de criar um filho com um comportamento difícil. A obra desconstrói o mito da maternidade e destaca as complexidades, os medos e os dilemas que atravessam essa experiência. Aura, de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes é um dos escritores mais importantes do México e foi reconhecido como Prêmio Miguel de Cervantes por sua contribuição à literatura em língua espanhola. Publicado em 1962, Aura é um romance marcado pelo realismo mágico, movimento literário que ganhou força na América Latina ao combinar elementos sobrenaturais com situações cotidianas. Na história, Felipe é um jovem historiador contratado para organizar as memórias do falecido general Lorente, marido de Dona Consuelo. A proposta, porém, vem acompanhada de uma exigência: viver no casarão com ela e sua sobrinha, Aura, até a conclusão do trabalho. Aos poucos, a rotina na residência se torna cada vez mais perturbadora, principalmente quando ele passa a notar que a viúva e Aura parecem espelhar os gestos uma da outra, como se estivessem conectadas. Cinzas na Boca, de Brenda Navarro. Brenda Navarro também é um dos destaques da literatura mexicana contemporânea. Em Cinzas na Boca, o leitor acompanha a trajetória de uma jovem mexicana que viaja para a Espanha ao lado do irmão na tentativa de reconstruir os laços com a mãe, ausente desde a infância, e escapar da violência vivida em seu país de origem. A mudança, porém, não representa o recomeço imaginado pelos dois. Na Espanha, eles se deparam com uma sociedade preconceituosa e cruel com imigrantes. A situação se torna ainda mais dolorosa após a morte do irmão, levando a protagonista a retornar ao México. Aí, para quem se interessar pela escrita da autora, o MEC Livros também disponibiliza a obra Casas Vazias, que aborda a maternidade sob a perspectiva de 2 mulheres marcadas pelo desaparecimento de uma criança.
Aí, Estados Unidos, né? O Apanhador no Campo de Centeio, Em Busca dos Jardins de Nossas Mães e A Trama das Árvores. Aí, publicado originalmente em 1951, O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, é um dos romances mais renomados da literatura norte-americana. Em 2026, a obra contempla 75 anos, o que pode ser um incentivo para finalmente tirar esse clássico da lista de leituras. O livro apresenta Holden Caulfield, um adolescente que, após ser expulso do internato, decide adiar ao máximo o retorno para casa. Durante 3 dias, o protagonista perambula por Nova York em busca de distrações, reencontros e respostas para suas inquietações. Por trás do comportamento rebelde e provador, há um jovem com dificuldade para lidar com as perdas e as expectativas do mundo adulto. Não por acaso, o romance se tornou uma referência na literatura ao retratar os dilemas, as inseguranças e os conflitos típicos da juventude. Também estão disponíveis no Maclivros outras 3 obras do autor: 9 histórias, Franny Zoe e Erguei Bem Alto a Viga, Carpinteiros e Seymour, uma introdução. Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, de Alice Walker. Nascida no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, Alice Walker foi a primeira mulher afro-americana a conquistar o prêmio Pulitzer de ficção. Entre as obras da autora disponíveis no Maclivros está Em Busca dos Jardins das Nossas Mães, uma coletânea de 36 textos de não-ficção produzidos entre 1966 e 1982. Ao longo dos ensaios, artigos e resenhas, a autora reflete sobre temas como a valorização de escritoras negras pioneiras que foram negligenciadas, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e as trajetórias de importantes lideranças do período, além de discutir questões relacionadas à identidade e à autoestima das mulheres negras. A Trama das Árvores, de Richard Powers. Se a ideia é conhecer um livro norte-americano contemporâneo, A Trama das Árvores, de Richard Powers, é uma ótima escolha. Publicado em 2018 e vencedor do prêmio Pulitzer, a obra associada à ficção climática, um subgênero da ficção científica que explora questões como a degradação ambiental e os impactos das mudanças climáticas na sociedade. A narrativa acompanha 9 personagens cujas trajetórias são transformadas pela relação que estabelecem com as árvores. Entre eles estão um ex-oficial da aeronáutica salvo após cair sobre uma figueira de bengala durante um salto de paraquedas, uma artista que herda uma enorme coleção de fotografias de uma mesma castanheira, uma estudante universitária que passa por uma experiência de quase morte e uma cientista desacreditada pelos colegas ao defender que as árvores são capazes de se comunicar entre si. Embora tenham histórias muito diferentes, eles se unem para impedir a destruição das últimas áreas de floresta virgem do continente norte-americano. Canadá. Esboço, Trânsito e Mérito. Tudo da mesma autora. A trilogia Esboço, de Rachel Cust. Para representar a literatura canadense, a indicação é a trilogia Esboço, de Rachel Cust. A boa notícia é que os 3 livros da série Esboço, Trânsito e Mérito estão disponíveis no Maclivros. A protagonista, Faye, é uma escritora que, ao longo da narrativa, observa e escuta as pessoas ao seu redor. Em vez de seguir uma estrutura tradicional e centrada na protagonista, são justamente essas conversas e encontros casuais com personagens secundários que conduzem às histórias da trilogia, revelando reflexões sobre maternidade, casamento, separações, relações familiares e dilemas ligados ao trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!